Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Laura Cozendei. Eu sou assistente curatorial no MASP, na parte de mediação em programas públicos. A gente está começando agora mais um Diálogos no Acervo. Diálogos no Acervo é um programa que normalmente acontece lá no próprio museu, no segundo andar. E atualmente, no contexto da pandemia, a gente vem fazendo nas últimas semanas esse programa online, sempre trazendo alguma obra ou algum tema relacionado às exposições, para a gente conversar com um pouco mais de calma. Hoje eu vou estar aqui com o Valdiael Braz e nós vamos falar sobre a exposição do Hélio Oiticica, A Dança na Minha Experiência, que está lá atualmente. Deixa eu só aceitar aqui o Val. Que está lá no museu atualmente, lembrando, claro, a todos que o museu está aberto novamente. E então vocês serão muito bem-vindos e eu recomendo que o som tá baixo. Melhorou? Melhorou o som? Eu acho que tá. Alguém que falou que o som estava Vocês baixo? estão me ouvindo também? Eu tô te ouvindo. Estava baixo. E você, tá me ouvindo? Legal. Boa tarde, então. Agora tá melhor, tava mais baixinho mesmo, mas eu acho que era a sua projeção de voz. Minha projeção de voz, ok. Projeção de voz ajustada. Eu faço. Ótimo. Tudo bem, Laura? Tudo bem, e você? Maravilha. Então, para todo mundo que já deu um Tô ok nervoso, aqui... porque eu acho que Para todo mundo que já deu aqui um tô ok nervoso porque agora a do som, responsabilidade que a gente tá que eu vou... falando. Todo mundo tá falando que o som tá ok. Tá, que eu vou agora desabilitar os comentários, para a gente poder ver a imagem direitinho, mas no final da live a gente volta com os comentários abertos, então vocês fiquem à vontade para falar depois, para fazer perguntas e colocações. Quem quiser também, durante a live, já ir colocando essa questão, vocês podem ir também escrevendo na caixa de perguntas. O meu tem som também, gente. Estão O escrevendo seu aqui. tem É porque eu não também. tô falando ainda. A imagem dele A e o imagem, som o som estão tá falhando. O som está rolando, Val. Acho que por enquanto a gente pode ir seguindo. A imagem está dando uma tremelicada, Vamos lá, então. mas Oh, Deus. vamos lá, vamos ver. Vamos seguir um pouquinho. Enfim, como estávamos Legal. falando e como acabei de colocar aqui do lado, hoje nós vamos falar da exposição do Hélio Oiticica, do trabalho do Hélio Oiticica, A Dança na Minha Experiência, o nome da exposição, também é o nome do texto do Hélio. E o Val vai trazer para a gente aqui algumas questões. Lembrando, de novo, mais uma vez, que o museu está aberto, então vocês também podem ver a exposição ao vivo, que sempre é muito bom. Deem uma olhada na parte, no site, para ver os horários de visitação certinho, mas o museu de segunda a sexta está aberto só na parte da tarde, nos fins de semana no horário um pouco mais estendido, mas vocês precisam reservar os ingressos com antecedência, então planejem-se. Vamos lá, Val, Exatamente. me conta. Vou começar respondendo a pergunta, né? Como é que eu tô? Tô nervoso. A gente está aqui inventando esse novo, experimentando esse novo formato aqui. Agora que nos diálogos no acervo nós não estamos mais com os desenhos em casa todas as semanas, passaram a ser somente as primeiras semanas de cada mês, né? Este primeiro mês nós estamos dedicando cada semana a uma das exposições em cartaz, né? Semana passada foi Trisha Brown, aí com a Laura. Hoje vou tentar falar um pouco aqui da Hélio Oiticica, A Dança na Minha Experiência. Por isso mesmo, inclusive, a gente deu o nome do Diálogos hoje, Diálogos Hélio Oiticica, A Dança na Minha Experiência, que é uma exposição curada por nosso diretor artístico Adriano Pedrosa, junto ao curador-chefe Tomás Toledo, tá? E como a Laura estava dizendo, aproveitem, porque como nós ficamos muito tempo com o museu fechado, com essa exposição montada, inclusive, nós temos um tempo muito curto de
com elas em cartaz agora, infelizmente. A do Hélio Oiticica mesmo só vai até o dia 22/11. Abriu no dia 13, né, agora, na terça 13, e vai somente até o dia 22/11. Então aproveitem, porque de terça a sexta abre a 1, fecha às 7 da noite. Lembrando que terça é gratuito. De sábado e domingo estamos abrindo das 10 às 16, das 10 às 4 da tarde. Tá? Segunda-feira é o dia que é fechado. Porém, essa exposição do Hélio Oiticica, justamente como alternativas, né, por esse período que ficamos com as portas fechadas, foi produzida muito material para o site, muito material está online, disponível, muito mesmo, e assim, material riquíssimo, né? Nós temos desde fotografias das obras expostas, fotografias de vistas da exposição. Inclusive, Laura, tem uma vista tão bonita da exposição, aquela que a gente vê a escada. A tipografia está belíssima, porque é no segundo subsolo. Olha lá, é no nosso segundo subsolo que tem essa escadaria, essas rampas, né, pintadas de vermelho, e que fez um jogo cromático aí com a poética mesmo do trabalho do Oiticica. Essa tipografia ficou belíssima. Temos réplicas de parangolés lá para serem experimentados, com espelhos para fotografar, tá? Assim, vale muito a pena mesmo a visita, tá? Além disso, temos também disponível, né, no site alguns vídeos, inclusive uma tour com o próprio curador, né, Tomás Toledo, sobre as obras, todas as obras, né? Aqui eu vou me centrar mais nos parangolés hoje, que é meio que o que dá tempo e é o que centra mais o eixo da exposição, tá? Vou tentar dar conta disso, então. Val, eu acho super legal primeiro vou a dar uma gente contextualização. contextualizar também que essa exposição está acontecendo no museu no contexto do ciclo de Histórias da Dança, né, que foi o eixo que estruturou a programação de 2020, está estruturando, e que inclui, né, então, as exposições que estão em cartaz agora, Hélio Oiticica, Trisha Brown e os vídeos da Babette Mangold, Senganen Good também, e também as exposições que vão acontecer ainda mais para o final do ano. Então, só para a gente pensar, né, eu acho que a partir do que você está falando agora, como que isso também é um pouco uma proposta, assim, para se pensar o trabalho de um artista que, né, é um dos mais importantes da arte brasileira, certamente, sem dúvida. Sim, como viemos trabalhando nos últimos anos, né, através dos eixos temáticos das histórias, né, conceito de histórias, assim, no plural mesmo. Esse ano foi dedicado a histórias da dança. Infelizmente tivemos que abordar a exposição principal com o mesmo título, né? Mas nós temos aí a oportunidade ainda de ver essas individuais que estão em cartaz, como a Laura falou, e ainda abriremos mais duas, uma dedicada a Degas e uma a Beatriz Milhares, entre o final de 2020 e início de 2021, tá? Como eu gosto de fazer sempre, eu trago algumas imagens e alguns excertos de escritos, às vezes do próprio artista, às vezes de críticos. Nós temos, para todas as exposições, catálogos muito ricos, muito bem construídos, com Hélio Oiticica não é diferente, nós temos um catálogo maravilhoso, e dele eu retiro, sobretudo, palavras do próprio Oiticica. Então, vou fazer mais esse jogo mesmo de excertos, tá? Sobretudo. A primeira pergunta, quem foi Hélio Oiticica, né? Embora seja bastante conhecido, talvez não seja ainda divulgado a nível de ensino médio, por exemplo, né? Como são artistas modernistas, né? Porque estamos falando aqui de uma história mais recente, né? Da história da arte brasileira, mas esse aí é o nosso amigo Hélio Oiticica, que nasceu em 37, no Rio de Janeiro, né? Ele foi filho do fotógrafo e etimologista José Oiticica Filho e de Ângela Santos Oiticica, e o seu avô, José Oiticica, foi um importante filólogo e militante anarquista.
centrar aqui nessa palavra, estou trazendo essas informações biográficas porque são importantes para a gente refletir, tá? Sobretudo isso aqui. Foi importante filólogo e militante anarquista, seu avô, né? Isso formação e criação dele, que influenciou sua formação. Por opção familiar, o Hélio não frequentou a escola na infância, né? Ele teve aquela formação que em inglês diz homeschooling, né? Ele recebeu a educação formal a partir de 47, quando o seu pai, então docente na Faculdade de Medicina do Museu Nacional da Universidade do Brasil, que hoje em dia é a Federal do Rio de Janeiro, né? Ele recebeu uma bolsa da John Simon Guggenheim Memorial Foundation. E toda a família se transferiu para Washington, né? E então ele cresceu ali. Ele passou o período de 47 a 54 nos Estados Unidos, quando a família volta para o Rio de Janeiro, e ele inicia os seus estudos com Ivan Serpa, o artista Ivan Serpa, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Né? A sua trajetória como artista, cuja produção se destaca pelo caráter experimental e inovador, se constitui na participação ativa em exposições e debates fundamentais para a arte brasileira entre os anos de 50 e 70. Ao lado de Abraham Palatinic, Aloysio Carvão, Décio Vieira, João José da Silva Costa, Lígia Clark, Lígia Pape e Ruben Ludolf, o Hélio Oiticica participa entre 55 e 56 do Grupo Frente, fundado em 54 por Ivan Serpa, o professor, né? Da maioria deles, inclusive. Então, Grupo Frente. Vamos retomar isso aqui também. Em 59, Oiticica é um dos fundadores do neoconcretismo. Outra palavra-chave aqui, neoconcretismo. Em 64, o Hélio começa a frequentar a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, tendo sido levado pelo escultor Jackson Ribeiro. Entusiasmado pelo samba, ele torna-se passista, integra-se na comunidade do Morro, e essa mudança de eixo em sua experiência no Rio de Janeiro é definitiva para sua produção naquele momento. Então, aqui é outro ponto, uma inflexão fundamental, sobretudo para a gente entender o que vai culminar nessa poética do Parangolé. Tá? Ele falece no ano de 80, né, de 1980, de um acidente vascular cerebral. Né? E depois disso, eu gostaria de destacar os escritos de Frederico Moraes, do escritor Frederico Moraes, que estão no livro... Só um minutinho aqui. Aspiro ao Grande Labirinto. Porque esse texto dessa fala de Frederico Moraes, eu acho que nos esclarece muito tanto do caminho pessoal de Oiticica, como que a gente vê plasmado na poética do seu trabalho. Vamos lá. Ele diz: contra o conformismo, o oficialismo e a burrice na arte brasileira. Ainda segundo o crítico, sua obra criadora foi realizada nos planos estético e ético do que poderia ser chamado... Desculpa, perdão, é um pouco antes, na verdade, porque isso aqui foi uma parte que eu frisei. Mas ele diz: suas ações e obras eram como uma rebelião. Perdão. Aí sim, contra o conformismo, o oficialismo e a burrice na arte brasileira. Ainda segundo o crítico, sua obra criadora foi a realização nos planos estético e ético do que poderia ser chamado de uma teoria da marginalidade, mas uma marginalidade radical, e não apenas um álibi para uma anticarreira apoiada no sistema. Aqui tem uma provocaçãozinha a pseudos rebeldes, né, no campo das artes, né? Radicalidade que o levou a considerar a arte como revolta contra toda forma de opressão, fosse ela intelectual, estética, metafísica e principalmente social. Revolta semelhante à do bandido que rouba e mata em busca de felicidade, mas também a do revolucionário político.
Viveu intensamente todos os momentos de sua vida, lhe atraía o risco, o perigo. Viveu em estado de guerra, sempre. Não sou pela paz. Acho-a inútil e fria, disse em um de seus textos. Termina aqui Moraes. Essa aqui é parte da biografia que a gente vai encontrar nas notas biográficas, no final do catálogo mesmo da exposição Hélio Oiticica. Acho que aqui a gente já tem uma abertura aí muito boa, um chão aqui para a gente caminhar, muito bem posto aqui pelas palavras de Frederico Moraes. Dito isso, eu gostaria de mostrar algumas obras de cada período, ou como a gente divide, né, na história da arte, se divide os períodos aí das séries, dos trabalhos de Oiticica, para a gente discutir um pouquinho, né, a gente fazer um comparativo, perdão. Começando pelos meta-esquemas. Legal, obrigado, Laura. Começando pelos meta-esquemas, exatamente. Palavrinha difícil, mas aí a gente vai falar um pouquinho de concretismo, a gente vai entender um pouquinho o que significa isso. Posso falar uma coisinha antes? Já que você está citando o livro Aspira ao Grande Labirinto, eu acho que para quem tiver interesse em estudar mais, esse é um ótimo livro, que tem uma grande coletânea de textos, inclusive do próprio Hélio, e principalmente do próprio Hélio, que foi um artista que escreveu muito, né? Ele tem uma obra textual, tanto de processo de pensamento, de pesquisa, como também de documentação de obras, que eu acho que é algo que também caracteriza, né? Que faz a gente entender bem como que é o jeito, qual que era o jeito dele de pensar, né? Esses trabalhos. Mas vamos ao meta-esquema. Sim, Hélio não só tem uma produção muito vasta, como tem de trabalhos plásticos, como de escritos muito densos, né? A parte teórica da produção dele é muito densa, né? É até difícil da gente dar conta, mas vamos tentar aqui fazer um apanhado um pouco mais panorâmico, trazendo uma obra representativa de cada uma dessas fases para a gente propor aqui um esforço de tentar entender um caminho inverso a uma genealogia mais linear, digamos assim, como geralmente está posto na história da arte, na leitura da história da arte, dos desdobramentos, dos caminhos da forma, desde o bidimensional, passando pela forma tridimensional, até a ocupação do espaço, né? Geralmente existe, né, a título didático, pedagógico, né? A história da arte geralmente nos leva por um caminho algo linear, né? De uma genealogia linear, desses desdobramentos da forma. Que, assim, não é que o Oiticica negue isso, inclusive eu vou destacar aqui um pouquinho mais para frente, deixa eu ver se eu encontro uma fala dele. Ele diz assim, ó, há como que uma hierarquia de ordens na plasmação experimental de núcleos penetráveis e bólides. Cada uma dessas uma das séries que nós vamos mostrar obras, mas o que eu quero destacar com isso é que ele diz hierarquia de ordens na plasmação experimental. Ou seja, ele está reiterando uma ideia linear, uma genealogia mesmo, onde, partindo dos meta-esquemas, chegaria-se aos parangolés, que é como nós vamos mostrar obra a obra. Porém, ele diz, todas elas, porém, dirigidas para essa criação de um mundo ambiental, onde essa estrutura da obra se desenvolva e teça a sua trama original. A participação do espectador é também aqui característica em relação ao que hoje existe na arte em geral. É uma participação ambiental por excelência. Trata-se da procura de totalidades ambientais que seriam criadas e exploradas em todas as suas ordens, desde o infinitamente pequeno até o espaço arquitetônico urbano. Um monte de palavras complicadas, mas assim, um discurso aqui muito em consonância com um discurso mais global, né? Um discurso ali, sobretudo, claro, no eixo Europa-Estados Unidos,
mas essa ideia de participação ambiental, né, tanto está se trazendo a questão da inserção do corpo, a inserção do sujeito, a importância, né, da inserção do sujeito na novidade da performance, do happening, como da questão do explodir para o ambiente, né? O corpo em relação ao ambiente, não no sentido de paisagem, apreensão da paisagem, né? Mas de realmente, né, intervir, né, no ambiente, na paisagem ambiente. Então ele entende, nós tentaremos aqui fazer com que se entenda que essa seria a intenção, caminho aos parangolés, né? Tanto alcançar esse corpo, né, esse corpo inserido nessa forma paisagem, né? Ele vai chamar de arte ambiente. Então a intenção é essa, a gente usar essa genealogia mais linear, mas a gente fazendo um esforço de entender que é um caminho inverso, é um caminho contrário. Não é o intuito de caminhar desde o meta-esquema, desde o bidimensional, até o movimento ali no parangolé, necessariamente. Mas sim, os sinais de que o contexto, né, o contexto arte-vida, isso é uma palavra fundamental, não sei se eu já falei ali atrás, mas nós trataremos especificamente desse binômio, arte-vida, que adentra na sua poética, que invade a sua poética, que transforma as suas pesquisas, as suas experimentações em vistas desse corpo presente, esse corpo ativado, né? E com Eu vou isso, passando aqui, a tá? gente Primeiro para os importante. núcleos, já que a gente está falando aqui já de espaço e ambiente, para a gente É sair bom dessa já estar nos forma núcleos. Legal. bidimensional e ir passando para os núcleos. O que você acha? Maravilha. Ou já vou direto para os Perfeito. bólidos? E aqui nos núcleos, não, acho que nos núcleos tem um comentário ainda, que é justamente isso. O diferir aqui ajuda a gente a entender se a gente pensar que, por exemplo, essa fórmula de contar a história da arte, nessa genealogia, ela geralmente é contada para a gente entender, por exemplo, arte cinética, né? Um exemplo de arte cinética, a gente está falando dos caminhos da materialidade mesmo ali, né? Arte cinética seriam aquelas obras que se mexeriam sozinha, por assim dizer, né? Pinturadas no espaço, ou seja, uma ocupação da forma tridimensional no espaço, mas que elas tivessem sistemas com sistemas de movimento, né? Mas aqui a gente está falando de sujeito, né? Da inserção de um sujeito, em um período onde conceitos como performance estão em discussão, né? E no caso o Oiticica vai falar especificamente de dança. Por isso, inclusive, né? Em vários pontos se justifica aqui o trabalho dele nessa plataforma com a ideia de dança. Ele mesmo escreve, ele traz essa ideia da dança como transformadora no seu trabalho. Aí sim nós partimos para os bólides, porque é aqui que se dá a virada do que eu li ali um pouquinho mais para frente, onde ele diz núcleos penetráveis e bólides, né? É na virada do que a Laura mostrou, que a gente chama de núcleos, né? Que ele chama de núcleos, que seria a transposição dos estudos dos metaesquemas para o espaço tridimensional, mas aqui nos bólides a gente já percebe, inclusive pela análise da fotografia, a interferência do contexto, do ambiente, da inserção de Oiticica no meio das classes populares do Rio de Janeiro, subir o morro, né? Como eu comentei ali atrás na biografia dele, né? Quando ele é apresentado ali para o pessoal da Mangueira. Esse bólido especificamente escolhi porque que é o bólido B09, perdão, o caixa 7, pela questão do espelho, né? Aí já tem uma clareza, uma intenção da inserção do sujeito, né? Dentro dessa obra, né? Ali onde a gente vê, inclusive, o espectador se
contemplando ali, né, contemplando o seu reflexo, como se ele fosse parte já aí dessa obra. Isso já dá, já abre portas para um próximo estudo, uma próxima série que ele vai chamar de Penetráveis, onde a gente vê nessa fotinha que a Laura coloca, né? Claro, por esse só tem uma das faces, na verdade são formas que nas construções, precariedade ou na imaginatividade, digamos assim, das construções, não sei que palavra trazer agora, mas das construções mais precárias mesmo, das favelas e tudo mais, admirado com as soluções, né, criativas dadas pelas pessoas, esses espaços como se fossem labirínticos, né? Os penetráveis, eles têm essas formas. E as pessoas, os espectadores, né? E se ver dentro de diferentes campos de cor, não sei se assim posso usar a palavra, o termo campos de cor, mas elas às vezes contam com tonalidades diferentes, dependendo da faceta. Aqui nós vemos um penetrável amarelo. E aí a gente vai percebendo o caminhar dessa pesquisa, né, com essa intenção da inserção do sujeito mesmo dentro da cor. Só vou ler mais um excerto aqui também. E assim todos esses recantos e construções populares, que é o que eu estava tentando comentar aqui nas palavras dele, a inspiração, né, nas moradias populares, e assim todos esses recantos e construções populares, geralmente improvisados, legal, ele usa o termo improvisados, que vemos todos os dias, também feiras, casas de mendigos, decoração popular de festa junina, religiosas, carnaval e etc. Todas essas relações poder-se-ão chamar imaginativo-estruturais, ultraelásticas, nas suas possibilidades e na relação pluridimensional que delas decorre entre percepção e imaginação produtiva, ambas inseparáveis, alimentando-se mutuamente. A gente vê que tem um tom elogioso, né? É realmente de um entusiasmo, de uma compreensão muito sensível, né? Do contexto social e da riqueza que tem no viver mesmo dos contextos das comunidades cariocas ali, né? E aí, por último, a gente vê uma fotografia do Nildo da Mangueira vestindo um parangolé, para a gente ir se familiarizando com o que é o parangolé, e tentar amarrar essa ideia, né, desse caminhar, desde lá do meta-esquema, onde ele está ligado, lembra que eu falei lá atrás, o grupo frente até antes de 59, é um grupo que está ligado ao concretismo, que vamos falar um pouquinho mais detidamente aqui, e os estudos ainda estão mais ligados dentro das chaves conceituais do concretismo, algo mais da pura forma, né? Por isso a gente tem ali aquelas formas geométricas, mas com a ruptura com o concretismo, onde passa a se chamar neoconcretismo a partir de 59, as pesquisas de Hélio Oiticica vão cada vez mais nesse caminho da inserção do sujeito, né? E o sujeito em relação a outro sujeito, ou seja, do coletivo. Então, essas soluções com plásticos, tecidos, a gente vai ver outros exemplos mais para frente do que ele vai chamar de parangolé, e a gente vai ler também de onde tira esse conceito, essa ideia de parangolé. Ele entende aí como não sei se é uma boa palavra, um lugar final, mas uma obra, uma pesquisa completada, digamos assim, né? Dentro desse caminho. É que eu acho e Nildo da Mangueira, como eu falei... Eu acho que para além de uma questão da forma, tem principalmente uma questão que é da cor, né? É como que a experiência da cor, ela se dá não apenas nos suportes tradicionais da arte, não contida a uma arte do objeto,
mas é uma arte que também encarna Sim. a possibilidade de incorporar todo o seu entorno, né? Inclusive a pessoa, mas que é uma arte que, na verdade, opera no campo da experiência do espaço e do tempo, mais do que de um objeto, né? De uma coisa, digamos. Exatamente. E essa cor não sujeita em função da cor, né? Mas o inverso, né? Como a gente poderia pensar, por exemplo, no pensamento de como está sendo a discussão de performance lá fora, né? Aqui a gente tem uma outra coisa que de fato é o sujeito, né? E o ambiente, como a Laura muito bem está colocando. E aí, antes da gente chegar no concretismo e no neoconcretismo, falar um pouquinho dele, vamos dar uma olhadinha em alguns outros trabalhos de artistas de vanguarda, né, que influenciaram esses movimentos e, claro, sobretudo, o Hélio, né? A gente remete, né, a abstração que a gente tem tanto no concretismo quanto no neoconcretismo, a heranças no construtivismo russo e na abstração geométrica nas vanguardas do começo do século XX, né? Aí nós temos a Aeroplane Flying, de 1915, do Kazimir Malevich, o russo Malevich, aqui na fase do suprematismo, né? Mas aqui estamos falando do construtivismo russo, o advento do construtivismo russo. Só um minutinho, deixa eu só me situar aqui qual é a parte que... Tá. Quando a gente está falando de construtivismo russo, a gente está falando das vanguardas que vão se desencadear ali a partir da Revolução Russa de 1917, né? Com toda a sua ideologia libertária, o que vai ser uma verdadeira revolução para a Europa a partir dali, né? Como um todo, em consonância com os ideais da Revolução, essa pintura, essa produção artística, para se entender também revolucionária, ela rompe, né, com toda a ideia de imitação do real, né, em prol das formas abstratas, né, da síntese das formas abstratas como algo que seria mais... Acho que a palavra democrático não caberia aqui, mas... com o socialismo, com o social, com o comunismo, né, de algo que, no pensamento daquele momento, algo alcançável para todos, né. Isso desencadeia pesquisas e campos, né, de estudo da abstração geométrica em muitos lugares, muitos outros lugares da Europa, muitos outros momentos da história da arte moderna, como, por exemplo, a Bauhaus, na Alemanha. Temos The Still também, o movimento The Still nos Países Baixos. Só um minutinho. Laura, você poderia pôr o metaesquema do Helium, que está logo depois do... só para a gente ir comparando, né, as obras que seriam influências com os momentos, né, de pesquisa do artista, que vocês, um metaesquema bastante até entender que vai se debruçar nessas danças populares com samba, conceitos que já estão desde dessa fase concreta do trabalho do Oiticica, tá? E agora? Tá normal? Vai continuando, mas vai devagarzinho. Travou? Posso falar? Tá, então eu vou falar mais devagar. Então eu vou tentar diminuir o que eu estou falando, porque senão não vai dar tempo. Um exemplo mais rítmico, né? Por exemplo, nesses cortes que ele faz diagonais dentro desses
o que seriam cubos, né, mas que estão curvados, né, como se fossem folhas ao vento, mas numa distribuição bem equânime do espaço, né, nessa composição. Ele faz cortes transversais, onde intercala as linhas pretas e brancas, dando um super ritmo, né? E usando aqui ritmo como um conceito que é transversal às linguagens. Artes plásticas são linguagens, né? Ou uma linguagem. Dança, outra linguagem. Ritmo é um conceito transversal a ambas linguagens e outras linguagens, como música, por exemplo, né? Então a gente tem que ter clareza disso, tá? Que, por exemplo, lá na imagem que a gente estava vendo do Malevich, a gente tem também já, lá no começo do século XX, né, o estudo, através da forma e da cor, estudo de ritmo. Né? A gente vai ver, inclusive, a gente pode ver, inclusive, no Cavaleiro Azul, artistas como Kandinsky ali estudando a música, por exemplo, para transpor para o espaço da tela conceitos do campo da música como ritmo, né? Desdobramentos dessa pesquisa de ritmo. Né? Ou seja, existe toda uma genealogia por trás deste lugar onde Hélio vai estar falando ali na década de 50, vai estar pesquisando na década de 50, de início junto aos concretistas. Outro exemplo que a gente trouxe é o relevo de canto do Tatlin, outro russo também, Vladimir Tatlin, né? Essa, se eu não me engano, é uma réplica, não é original. A original é de 1914. Para a gente entender também as pesquisas, já desde lá, da expansão da forma no espaço, né? Da ocupação no espaço e claro, não era o termo ainda, não era instalação nesta época, mas o que a gente vai entender como instalação na segunda metade do século XX, essa pesquisa já dessa forma que explode, né, o espaço, desde o espaço da tela até ganhar o espaço tridimensional, no caso aqui da sala mesmo, comparando com o pequeno núcleo do Oiticica. Como a gente viu lá, uma fotografia do núcleo, aquele maior, né, tem um modelo que ele chama de pequeno núcleo, né, ou seja, uma grande série, né? Um deles ele chama de pequeno núcleo número 2, esse aí, para a gente comparar também, né, onde estaria esse lugar primeiro, né, desses caminhos da abstração em terreno tupiniquim, né? Falei da Bauhaus, né, e do movimento de estilo. Basicamente são assim os movimentos mais icônicos, digamos assim, na história da arte, mas claro, em todo o território europeu, inclusive América Latina e Estados Unidos também, a gente tem movimentos, né, dentro desse caminho rumo à abstração, que é uma grande questão no século XX, né, a figuração versus abstração. Essas obras, né, que você está No Brasil, mostrando no começo são bem representativas do período em que ele estava envolvido com o grupo ligado ao MAN do Rio, né? No entorno do Ivan Serpa, que é um grupo que começa a trabalhar nessa frente do que é chamado projeto construtivo brasileiro. Justamente a ideia de instaurar um programa para trazer essa atualização, essa simplificação da pintura, né? Uma síntese da forma moderna, da pintura nos seus elementos mais próprios, digamos. Então, nas cores, né? Nas formas geométricas, na extrema planaridade e na possibilidade também dessas permutações. Sim. Né? Sim. A Laura já me ajuda muito adiantando essas questões, porque resume um pouco também do que ia falar aqui, como o que é concretismo e neoconcretismo, porque dentro dessas pesquisas da abstração geométrica lá fora, um grande nome é Max Bill,
que é um suíço que vai trazer para território latino-americano, uma influência em todo o território latino-americano, mas sobretudo aqui no Brasil, que vai fundar primeiro o grupo. Em São Paulo tem o grupo concreto de lá, chama-se Ruptura, né? Como eu disse, no Rio de Janeiro é o grupo Frente. Mas o ano. Isso, em São Paulo, inaugura-se em 52 o grupo Ruptura, com artistas como Valdemar Cordeiro, Lothar Charrot, Geraldo de Barros, né? E como a Laura falou, no Rio de Janeiro, era o grupo Frente, que esse foi formado em 54, em volta dos alunos do Ivan Serpa, né? Como a gente falou lá antes, que dava aula lá no MAN, né? Então ele, junto com um grupo de alunos como a Lígia Clark, a Lígia Pape, o próprio Elliot Sica, Franz Weismann, né? Eles formam um grupo Frente. E eles têm divergência. Apesar de ter essa raiz comum, né? Mas como essas influências de Max Bill, de uma ideia mais pura, digamos assim, do concretismo internacional, os paulistanos, talvez seguiriam mais fielmente, digamos assim, a princípios do concretismo, mesmo em si, quando os cariocas se negavam a coisa fria e objetificada, né, da indústria, única e exclusivamente da matéria e da plasticidade, né, em prol da importância da inserção do corpo, como eu disse para vocês, do binômio arte-vida. Vou ver, inclusive, onde foi que eu grifei aqui. Coisa rápida. A ruptura neoconcreta da arte brasileira, ela data de 59, como eu já tinha dito, né? Foi com a publicação do Manifesto Neoconcreto, pelo grupo que passa a se chamar Neoconcreto, né? Que era a galerinha ali do grupo Frente, né? A arte concreta ganha terreno no país em consonância com a formulação de Max Bill, como eu disse, principal responsável pela entrada desse ideário plástico na América Latina logo após a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente lembrar, né, o contexto brasileiro, desenvolvimentista, progressista, década de 50, ideário de Brasília, né, tem todo um terreno ali, né, todo um caldo dentro dessa chave de pensamento. Então, pensar que é radical mesmo, a ruptura a partir de 59 com as ideias do neoconcretismo. E aí eu quero encontrar aqui para vocês uma definição. Eu posso passando para as bandeiras? Por favor, querido. Essa daí é uma gravura, uma serigrafia, mais especificamente, né? Já da fase de 68, né? Mas é só para ilustrar o quão diferente é a produção do Hélio, né? Depois da ruptura com o movimento concreto, né? Com a inserção de questões políticos sociais, né? Se você quiser comentando alguma coisa E também de como também, que Laura, esses trabalhos começam a vontade. operar no contexto de uma forma diferente, né? E esse exemplo do Seja Marginal, Seja Herói foi uma bandeira que foi apresentada, digamos, pela primeira vez num evento que aconteceu na Praça General Osório, no Rio, que ficou conhecido como o Evento das Bandeiras, não. Nossa, agora eu esqueci. Mas justamente uma ideia de que tragam as suas bandeiras e façam as suas bandeiras. Uma série de artistas que convocaram esse evento num domingo. Existe até uma lenda urbana de que a feira hippie da Praça General Osório começou nesse evento. Mas isso eu não sabia. Mas é justamente um momento, legal, né? Em 68, um momento em que o regime militar está começando a apertar cada vez mais. Eles começam a fazer eventos mais espontâneos, né? Que tem um caráter de não só de improviso, né? Mas de pegar na hora, assim.
e no momento em que essa bandeira, a bandeira nacional já não te representa mais, né? Então vamos fazer nossas próprias bandeiras. Acho que é interessante pensar como que o Hélio vai caminhando para esses outros, para além do objeto, da forma, né? Do objeto de arte, dos parangolés, dos estandartes, pensando como que esses são elementos que caminham no mundo, né? São feitos para caminharem no mundo. Sim. E para a gente entender aqui nesse início, né, que é essa virada aí do concretismo para o neoconcretismo, o início desse conceito, dessa inserção, né, do sujeito, das questões sociais e políticas, destaco aqui dois recortes, né? A despeito de uma pauta geral partilhada pelo concretismo no Brasil, é possível afirmar que a investigação dos artistas paulistas enfatiza o conceito de pura visualidade da forma, a qual o grupo carioca opõe uma articulação forte entre arte e vida, que afasta a consideração da obra como máquina ou objeto e uma ênfase maior na intuição como requisito fundamental do trabalho artístico. Contra as ortodoxias construtivas e o dogmatismo geométrico, os neoconcretos defendem a liberdade de experimentação, o retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade, a recuperação das possibilidades criadoras do artista, não mais considerado um inventor de protótipos industriais, e a incorporação efetiva do observador que, ao tocar e manipular as obras, torna-se parte delas. Apresentam-se como tentativas de eliminar certo acento técnico-científico presente no concretismo. Né? Então, aí fica claro, né, a tônica da ruptura, né, dos neoconcretos com princípios concretos, né, e o que vai, no caso do Hélio de Sica, né, culminar, desdobrar em pesquisas como as quais nós estamos vendo. Eu só vou ler muito rapidamente o significado do parangolé, porque não vai dar tempo, porque eu gostaria do conceito de arte e vida, por exemplo. Centrar mais no parangolé e no evento que ficou mais conhecido, pelo qual eles ficaram mais conhecidos. Então, o que é parangolé? Né? Então, da próprio Hélio, em uma rua da zona norte da cidade, nos textos que falam sobre os escritos do Hélio, em uma rua da zona norte da cidade, Oiticica vê uma espécie de construção improvisada por um mendigo, com estacas de madeira, cordões e outros materiais. Em um pedaço de juta consegue ler a palavra parangolé. E é assim que passa a designar as obras que está desenvolvendo naquele momento. Seus parangolés, capas, estandartes, tendas são como planos de cor, em tecido para serem vestidos e usados pelo público. Para o artista, os parangolés eram estruturas que precisavam ser vestidas, e nesse momento elas se tornavam extensões do corpo. É bastante importante frisar que na parte mais teórica dos escritos dele, né, ele nos deixa claro que não é pelo caráter folclórico que está em volta e por trás de toda essa palavra, né, as suas conotações mais folclóricas, né, ao que ela remete, né, mas sim algo que alimenta uma poética alimenta a sua poética, né, o que já está na poética do imaginário brasileiro. Né? O parangolé ali não como um conceito, né? Um empréstimo de um conceito de algo que ele já vê nas soluções das moradias improvisadas, de carrinhos de catar lixo, né? Coisas que você vai ver na paisagem, né? Em cenários do contexto brasileiro, né? Que ele consegue sintetizar, né? Como conceito e usa esse termo como indicador dessa ideia como conceito, né? Não dentro das suas conotações, como ele diz, folclóricas. Tá? Isso é bastante importante da gente. A gente já está aqui chegando nos nossos últimos minutos. Eu acho que eu vou passando também para mais algumas imagens de parangolés, essas próximas, e a gente pode continuar trabalhando essa ideia, inclusive daqui a pouquinho já abrindo, né, para os comentários.
Acho que já pode abrir as perguntas já agora, que dá para a gente já ler algumas, enquanto eu só comento do evento do MAN, que dá para a gente ver Pode algumas ser. perguntas, pode ser? Legal. Aproveitar, inclusive, que a Laura colocou essa imagem que já parece um cortejo mesmo, para falar que o Hélio juntou a galera ali do Morro da Mangueira, né? Um grupo muito grande, em 65, quando ele é chamado a participar da exposição Opinião 65 no MAN do Rio, mesmo MAN que estávamos comentando, e esse evento é considerado um marco na história da arte brasileira. Ele junta a galera para descer o morro e na intenção de entrar no museu com os participantes ali do grupo vestidos com parangolé em cortejo ali, né? Mas eles não permitem. Eles têm que ficar ali no pátio da frente mesmo e ficam ali ativando no pátio da frente. Mas eu vou ler uma carta do poeta Walissa Salomão, que é muito interessante. Nas palavras dele, a gente sentir, a gente perceber como foi esse evento. Ele diz: o amigo da onça apareceu para bagunçar o coreto. Hélio Oiticica, sôfrego e ágil, com sua legião de unos. Ele estava programado, mas não daquela forma bárbara que chegou, trazendo não apenas seus parangolés, mas conduzindo um cortejo que mais parecia uma congada feérica com suas tendas, estandartes e capas. Que falta de boas maneiras! Os passistas da escola de samba Mangueira, Mosquito, mascote do Parangolé, Miro, Tineca, Rose, o pessoal da ala, Vê se entende, é o nome da ala, todos gozando para valer o apronto que promoviam. Gente inesperada e sem convite, sem terno e sem gravata, sem lenço nem documento. Olhos esbugalhados e prazerosos entrando pelo Man do Rio adentro. Uma evidente atividade de subversão de valores e comportamentos. Barrados no baile, impedidos de entrar, Hélio Bravo, no revertério, disparava seu fornido artesanal de palavrões. Merda, otários, racistas, crioulo não entra nesta porra. Rubens Gershman. 1942, 2008, em depoimento, a equipe de Frederico Moraes declara sua perplexidade e adesão. Foi a primeira vez que o povo entrou no museu. Ninguém sabia se o Oiticica era gênio ou louco e, de repente, eu vi e fiquei Acho que maravilhado. daí dá pra gente ver muito uma ideia que o próprio Hélio fala, que é da ideia de dança dionisíaca, né? Dessa experiência, de como isso traz uma experiência do coletivo, né? Que é esse o tipo de ritmo, de movimento que interessa a ele, de uma coisa de uma que é também um processo de desintelectualização do objeto de arte, aí esse sim já muito mais próximo de uma abstração geométrica, do objeto puro, né? Para pensar nessa coisa coletiva, né? De uma ativação e de uma partilha, e de você também poder fazer essa obra acontecer, né? Ser participador e já não mais espectador. Sim, ele usa o termo, inclusive, participador, né, que é um termo a priori cunhado pela amiga dele, Lígia Clark, né, que ele adota como conceito, e eles trabalham muito, muito conjunto, inclusive, né, ambos trabalham. E nós temos, inclusive, uma obra da Lígia Clark lá na exposição também, que é uma obra que pertence ao nosso acervo, que é Um dos Val, Bichos. Tem uma exatamente. pergunta aqui bem Você quer ler interessante. ela e responder? Vamos tentar responder junto, porque eu não sei se eu consigo. Quem propôs. Quem propôs a Opa, ideia dessa exposição? Que critério vocês utilizaram para escolher os artistas? Vocês contemplam alguma porção da exposição ao balé triádico? Eu acho que o que tem de importante a gente destacar aqui, Bruna, que essa exposição ela é do Hélio Oiticica. É uma exposição individual, né? Uma monográfica. E, então, no caso, a gente está aqui só falando dos trabalhos do Hélio, ainda, mas mais nessa relação com a dança. Ainda que a gente também possa pensar essas outras relações com outros artistas, né? sim. E assim, a grande mostra que ela se chamaria Histórias da Dança,
até onde pesquisei, não constaria trabalho da Bauhaus, né? Mas sim, balé triádico é um trabalho icônico para entender mesmo a plataforma entre a dança e artes visuais, né, artes plásticas, mas é inclusive um lugar que a gente não teria tempo de discutir aqui, mas um lugar muito diferente do que a gente tem na pesquisa de Eliot Sica, da influência do samba, né, da dança, na pesquisa Só para plástica. a Né? gente trazer aqui, Seria porque até por inverso, acaso na a gente verdade. tem na manga essa carta. Perfeito. É, a, a gente tinha, mas é que não vai dar tempo de falar mesmo. Tinha um monte de coisa para falar. Uma delas era o balé triádico, que legal que ela trouxe, né? A Liliane também está perguntando. Ela fala que ela é museóloga do governo do estado do Tocantins. Ela quer parabenizar a equipe pela exposição. Ela gostaria de saber se o Márcio faria uma exposição itinerante fora de São Paulo. Acho que a priori ainda não está no horizonte do MASP, inclusive com esse contexto, né, que foi 2020, para as instituições culturais, algumas iniciativas um pouco mais ambiciosas tiveram que ser deixadas Mas de essa lado, né? exposição vai para Então, o Rio itinerância, depois, que como ela está sendo geralmente... organizada em parceria com o Mando Rio. O mesmo lugar que foi palco dessa ativação, né, da Opinião 65. Acho que é uma instituição bem emblemática no Rio, não só do projeto da arte modernista, assim, mas desse projeto que a gente está falando, né? Mas principalmente de uma relação entre a instituição e os seus limites, né? Qual que é esse limite que o museu, quando o museu já não dá mais conta das experiências que os artistas estão propondo, né? Sim. Ou não naquele momento, né? Porque tem o fator tempo também, né? Um pouquinho mais para frente, geralmente incorporam. Mas justamente por ter que ir para o Rio, que ela só pode ficar até o dia 21, como eu disse, né? 22. Dia 21 de novembro. Por isso, aproveitem. Quem puder vir para São Paulo, quem puder passar, venha. Quem não, aproveite o tour virtual. A gente tem muito material lá no site mesmo, tá muito bom. Foi muito cuidadoso o trabalho do pessoal da comunicação e da curadoria para generosamente compartilhar mesmo esse material dessa exposição que dá um recorte maravilhoso do trabalho de Oiticica. É uma pena que não dá para. O tempo é curto, não dá para a gente tratar de muita coisa, mas espero que esse compartilhar algumas imagenzinhas, algumas palavras que vocês vão encontrar nas nossas publicações e na própria exposição ajude aí vocês a se convencerem a visitar primeiramente, mas também a entender um pouquinho do trabalho desse ser maravilhoso, tão importante para a história recente da arte brasileira. Semana que vem teremos Senga Nengude, é isso, né, mesmo. Laura? Continuando esse ciclo sobre as exposições que estão agora, né, no museu. E, enfim, é isso. Então, nós vamos encerrar aqui, lembrando para todo mundo que essa live vai ficar gravada no IGTV, no canal aqui do perfil do MASP. E, enfim, também recomendando para todo mundo não somente ver a exposição, mas também pesquisar esse material, né? No catálogo a gente tem uma quantidade muito bacana de textos, escritos do próprio Hélio, mas também dá uma olhada nessas imagens, porque eu acho que tem coisas muito especiais, assim, de a gente ver esses trabalhos sendo ativados de fato no mundo, né? São imagens realmente incríveis. Sim. Laura, Obrigada muito a você. obrigado. Uma boa tarde Boa tarde. Tchau, pessoal. tchau, gente.